O tema da diversidade sexual e da inclusão social no mundo empresarial, inclusive no mundo dos pequenos negócios, está sendo cada vez mais demandado para suscitar reflexões e aprendizados. Você, dono de um pequeno negócio, empregaria um homem ou uma mulher trans? Empregaria um homossexual assumido? Então nós vamos hoje tratar desse tema, dentro desse universo das micro e pequenas empresas. Seja bem-vindo ao Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae no YouTube. Meu nome é Enésio de Deus Silva Júnior, eu sou advogado, sou mestre e doutor em família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica do Salvador, autor de livros na área jurídica ligados à diversidade sexual e ao direito das famílias. Dentre eles, o meu primeiro livro, A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais Homossexuais, na 5ª edição pela editora Juruá, publicado em 2005, e o mais novo, fruto da minha tese de doutorado, Falas de Que Família ou Famílias, análise dos discursos da Constituinte de 1987-88 sobre direitos e relações familiares, publicado em 2018 pela editora Apris. Toda semana, aqui no canal do Sebrae Talks, há conteúdos novos, então aproveite, inscreva-se no canal, curta os conteúdos e se você gostar desse vídeo, lógico, curta-o também e compartilhe com seus contatos. A diversidade sexual engloba os estudos, as práticas e as formas de olhar os grupos socialmente mais vulneráveis do ponto de vista da sexualidade, seja por conta de sua orientação sexual, que é o direcionamento dos desejos, seja por conta da sua identidade de gênero. Bom, inicialmente no Brasil, lá na década de 80, usava-se a expressão Movimento Homossexual Brasileiro, MHB. Na década de 90, começou a ser utilizada uma sigla por conta de questões mais mercadológicas, que era a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Por conta de ser necessário um chamado ou um olhar muito mais para o ser humano, para suas demandas, inclusive para os preconceitos e discriminações que essas populações sofrem ao longo do tempo, muito mais do que somente a questão mercadológica e do mercado de trabalho, que também é importante, mas era uma questão muito voltada mais para o consumo, para a venda de produtos, como uma espécie de modismo. Então, esses grupos reivindicaram um olhar mais preciso para suas realidades e suas demandas, enquanto gays, lésbicas, transexuais, travestis e outros grupos identitários. Foi assim que, depois do programa Brasil Sem Homofobia, e principalmente quando foi convocada a primeira conferência GLBT lá em Brasília, em 2008, pelo governo federal, houve a reivindicação legítima por parte das mulheres lésbicas de que a sigla começasse pela letra L para dar visibilidade feminina e visibilidade às mulheres, começando então a se usar, a partir daquele momento histórico, a sigla LGBT, que significa lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais. A ciência vai avançando, as pesquisas vão identificando diversas especificidades dos vários grupos populacionais dentro desse contexto da orientação sexual, que, como eu disse, é o direcionamento dos desejos, se para o mesmo sexo, homossexual. Se para ambos os sexos, o sujeito, a pessoa é bissexual. Se para o sexo oposto, a pessoa é heterossexual. Mas também, além desse aspecto da orientação sexual, que é o direcionamento dos desejos, há também algo chamado identidade de gênero, que é a forma como, do ponto de vista psíquico, o sujeito, a pessoa, se identifica com um gênero ou com outro. É por isso que essa sigla foi crescendo. Não teria como aqui num vídeo curto eu tratar, porque é algo não só profundo do ponto de vista científico, mas algo muito meticuloso, com muitos detalhes. Mas, em linhas gerais, se utiliza hoje a sigla LGBT+, ou LGBTQIAP+, porque se englobam sujeitos ou pessoas que sofrem preconceito ou discriminação por conta de sua sexualidade. Se a gente pega esse preconceito do ponto de vista dos desejos, nós vamos incluir aí as pessoas que são homossexuais, como eu disse, as lésbicas e gays, que são sujeitos, seres humanos que sentem desejo pelo mesmo sexo, os bissexuais, as e os bissexuais, homens e mulheres que sentem desejo indistintamente por ambos os gêneros, por outros homens e outras mulheres. E aí nós vamos também passar para o campo da transexualidade ou da travestilidade, aí nós vamos incluir as pessoas transexuais, as pessoas travestis. Isso diz respeito com o que eu disse, não com a orientação sexual, mas com a identidade de gênero. E a transexualidade seriam sujeitos que nascem de um sexo biológico e psicologicamente funcionam e sentem o seu estar e ser no mundo como se do gênero oposto.
E é por essa razão que essas pessoas buscam, no geral, e precisam, inclusive, de uma atenção especial de si próprias e da sociedade, o devido respeito, porque elas passam por um processo muito complexo, inclusive cientificamente falando, que demanda muitas vezes um olhar de uma equipe interdisciplinar, o chamado processo transexualizador, que às vezes desemboca num processo também denominado de redesignação sexual, culminando em uma cirurgia ou não específica ligada ao órgão genital, mas que não necessariamente precisa haver essa cirurgia para a pessoa se sentir ou ser ou não transexual. Inclusive no Brasil, historicamente, se levanta os olhares para pesquisas e dados que nos chegam de que é um dos países, se não o país que mais mata pessoas trans no mundo. Porque pela nossa lógica assim muito rígida e binária de gênero, naturalmente por uma série de questões muito profundas ligadas ao viés, por exemplo, judaico-cristão religioso, ou pelo menos pela aquela necessidade que a sociedade cobra de que alguém seja homem, né? Então se vista como homem, se comporte e sinta como homem, ou então mulher e faça o mesmo com relação a sendo mulher. A sociedade tem uma grande dificuldade e muitas vezes age com violência com relação a pessoas que mesclem características que no mínimo chamem a atenção de que são dos dois gêneros nos seus corpos. Então é preciso olhar, porque as violências que são cometidas com relação às pessoas trans e principalmente travestis é algo que chama muita atenção, infelizmente, no Brasil. Então, nesse universo todo da sigla, onde nós colocaríamos também outros sujeitos, né, como os pansexuais, assexuais, intersexos. Os intersexos dizem respeito mais a sujeitos que nascem com dupla genitália ou com uma questão genética que muitas vezes passam por uma intervenção e aí tem todo um olhar para essa complexidade, que daria o tema de um outro vídeo nosso. Mas eu vou aqui me centrar mais então nos aspectos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero de pessoas trans e pessoas travestis. Então imaginem essas pessoas que historicamente passam por preconceitos e é muito comum observar que as e os homossexuais hoje são bem mais aceitos e aceitas na sociedade, embora ainda haja muita homofobia. Mas a chamada transfobia, que desemboca muitas vezes em muita exclusão, desde a família, a escola, a sociedade, e essas pessoas trans às quais eu me referi, e travestis também, e toda forma, pessoas queer também, que mesclam essas características e tem um tipo de visualização ou comportamento que logo, como a professora doutora Guacira Lopes Louro chama no seu livro Um Corpo Estranho, elas meio que mancham o currículo, a cena, elas não passam despercebidas, essas pessoas. Do ponto de vista da identidade de gênero, eu falo das pessoas transexuais e travestis. Então a grande questão, quando se fala de inclusão, é ter um olhar muito grande para com essas pessoas, principalmente, mas também para com as pessoas homossexuais. Então o que é que eu vou tratar aqui? Que o mercado de trabalho sempre incluiu por um lado, mas nunca fez algo que passasse do recrutamento para uma política permanente de inclusão dessas pessoas em seus quadros. E aí as pequenas e microempresas, elas precisam estar atentas por conta de duas características, não só do seu compromisso social e da importância de incluir os diversos grupos identitários e grupos socialmente vulneráveis, como também existe uma percepção de que esses sujeitos, essas pessoas, por enfrentarem preconceitos ao longo de toda a sua trajetória, elas têm um olhar diferenciado para com a realidade no geral. A gente não pode romantizar nem naturalizar situações, nem absolutizar as nossas análises. Mas, com certeza, quem sofre preconceito e discriminação desde tenra infância ou desde o momento em que passa a se posicionar do ponto de vista sexual de uma forma que diverge daquela heteronormativamente imposta pela sociedade, essas pessoas sempre ficam mais expostas e vulneráveis, inclusive excluídas do mercado de trabalho. Essa é uma realidade muito triste e, embora isso esteja mudando, porque algumas empresas, inclusive que estão aumentando seus lucros, estão tendo políticas permanentes ou processos de inclusão das pessoas que são vítimas de preconceito, não só por esse viés, mas também pelo viés étnico-racial e por outros vieses também importantes de serem tratados aqui nesses vídeos, essas empresas têm percebido que elas têm chamado a atenção não só pelo seu compromisso social, mas também pelo sentido de que essas pessoas se sentem, as que sofrem preconceito, que são incluídas em seus quadros, elas se sentem muito valorizadas e muito motivadas a contribuírem de uma forma efetiva, porque no geral, por exemplo, eu que sou um pesquisador dessa área, da diversidade sexual, eu percebo que essas pessoas, por exemplo, têm um olhar, digamos, muito sensível para com a vida, tanto porque sempre sofreram preconceitos, quanto porque também elas acabam tendo um olhar muito cuidadoso, que eu diria
artístico mesmo sobre a realidade. Então a micro e pequena empresa, a depender do seu segmento de atuação, que contrate uma pessoa trans ou um homossexual, alguém que entenda o seu papel naquele pequeno negócio, com certeza, a meu ver, essa micro e pequena empresa terá muito a ganhar, porque com certeza estará incluindo no seu quadro alguém que, por esse histórico todo de discriminação, se sentirá não só grato de ser incluído, mas também terá um olhar muito sensível para com todas as realidades e dimensões, transações, relações dessa micro e pequena empresa. Então é bom, assim, ficar muito claro que, então, do ponto de vista da orientação sexual, a gente não chama de opção, chama de orientação mesmo, que é o direcionamento dos desejos, e do ponto de vista da identidade de gênero, é algo do psiquismo do sujeito, né, que muitas vezes nasce de um sexo biológico e sente profundamente como se integrante ou pertencente a outro gênero, e por isso que essas realidades demandam muito respeito. Imaginemos a situação de empresas que não têm nos seus quadros pessoas que saibam lidar com essa realidade e que, por exemplo, não conseguem estabelecer um diálogo respeitoso com clientes ou com consumidores que são LGBTQIAP+, por exemplo. Quer dizer, uma pessoa trans do outro lado como cliente, que às vezes ou é maltratada, ou não se sabe lidar como consumidor, ou infelizmente é vítima de preconceito mesmo, ou discriminação nessa condição de cliente. Então, quando a empresa, a pequena e microempresa, ela capacita seu corpo técnico de funcionários para entenderem o que é diversidade sexual, como funcionam essas populações, esses grupos, quais são suas demandas, quais os preconceitos que de fato enfrentam no cotidiano. Então, quando há a nível interno um processo de capacitação que é muito importante, de requalificação, de aprofundamento de conhecimento sobre essas realidades das chamadas minorias sexuais, e aí o termo minoria aqui não é no sentido quantitativo, é no sentido qualitativo, jurídico-qualitativo, de grupos populacionais que historicamente, por conta de diversas características, sofrem com toda certeza mais preconceito do que as outras pessoas e estão mais expostas, inclusive, a atos de discriminação e violência, inclusive. Então é muito importante que a empresa tenha no seu quadro. Quando ela contrata uma pequena e microempresa ou grande empresa, contrata essas pessoas, esse público para o seu corpo funcional, inclusive se coloca em uma posição de contato com os clientes ou de atendimento, por exemplo, tende-se a estabelecer um diálogo muito respeitoso, porque essas pessoas, por terem sofrido muito preconceito, elas entendem muito bem a forma de tratar com cuidado, no geral, não estou romantizando, como eu disse, nem generalizando, mas no geral, elas se colocam meio que no lugar daquele cliente ou da pessoa que está atendendo. E para muito além de um simples assim, vamos recrutar, por exemplo, pessoas com deficiência, com alguma deficiência, ou vamos recrutar pessoas pretas, pessoas negras, ou então vamos recrutar LGBTQIAP+. Muito mais do que um processo de recrutamento, é preciso, a meu ver, antes haver um processo de preparo e de conhecimento sobre o tema. E é preciso, como algumas empresas já vêm fazendo no Brasil, adotar mesmo como um compromisso social de a gente ter uma sociedade mais respeitosa, mais solidária em suas relações, independentemente de questões de orientação sexual, de gênero, e qualquer outro traço personalíssimo, porque isso compõe a dignidade desse sujeito, desse indivíduo. É muito importante que haja uma política, um programa, algo mais profundo, mais permanente, que se dê continuidade a esse processo de respeitar as pessoas de fato, como elas se sentem, como elas são. Isso é muitíssimo importante. Nós temos notícias e informações sérias, dados sérios de que as empresas que adotaram e fizeram programas voltados para a diversidade, por exemplo, étnico-racial, questões outras ligadas às mulheres, questões ligadas às pessoas LGBTQIAP+, essas empresas tiveram ganhos, aumento inclusive dos seus lucros, porque isso gera novos mercados consumidores. Inclusive no Brasil existem grupos de empresa, por exemplo, chamadas Amigos e Amigas das e dos LGBTQIAP+. Você, como microempresário, já ouviu falar sobre isso, ou microempresária? Então, existem grupos que identificam as empresas que são amigas, no sentido de comportamento, de efetivo respeito, não como modismo. E aí, esse público consumidor, já falando da outra ponta, quem é, por exemplo, LGBTQIAP+, vou dar um exemplo, vai se hospedar no hotel ou numa pousada que já conhece publicamente a sua política e já sabe que levam em conta na sua forma de atendimento o respeito à diversidade sexual de toda a sua clientela. Então há um ganho para a empresa dos dois lados. No lado interno, por um maior preparo de lidar com a situação, e está incluindo socialmente pessoas que precisam desse apoio, porque realmente, e principalmente eu vou dizer, com relação à diversidade sexual, as pessoas trans e travestis são aquelas às quais, infelizmente, parece não haver lugar para eles e elas. Isso é muito sério.
Essa exclusão passa desde tenra infância à adolescência. Muitas dessas pessoas, inclusive, embora haja a liberdade, né, de estarem disponibilizando seus corpos para programas, por exemplo, muitas é porque não encontram outras oportunidades sérias em suas vidas para que sejam tratadas como seres humanos dignos do mesmo respeito e da mesma consideração. Então, é muito interessante a gente perceber que o ganho da empresa é tanto interno quanto a formação de um mercado consumidor que, com toda certeza, vai valorizar essa micro e pequena empresa por ela adotar uma postura respeitosa com relação a mulheres, a negros e negras, com relação a pessoas com deficiência, com relação a pessoas lésbicas, gays, transexuais, travestis. E como um todo, a gente vê que o mais importante de tudo isso, para fechar e para deixar como uma semente de reflexão para próximos vídeos, é que o mais importante é a gente caracterizar que na vida é preciso haver um respeito efetivo à dignidade da pessoa humana, ao ser humano em sua integralidade. A gente fala desses temas porque, infelizmente, ainda o preconceito e a discriminação efetivamente existem. Mas, para além disso, quando houver uma postura e uma política permanente de inclusão, olhando para toda essa diversidade, talvez um dia a gente não precise mais gravar esses vídeos. E isso vai ser maravilhoso. Talvez não precise mais falar sobre isso, mas enquanto for preciso, para ver um olhar para a dimensão humana, e quando a gente conseguir superar mais os preconceitos e as discriminações, com toda e absoluta certeza, a gente vai poder assim dizer que bom, a sociedade está preparada para lidar internamente, externamente, as empresas também, com essas realidades todas, tratando o ser humano com o devido respeito que ele merece, porque de fato é um objetivo fundamental traçado na nossa Constituição, que é construir uma sociedade livre, justa, respeitosa e, sobretudo, solidária. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam-no, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo. A gente pode desdobrar esse papo em outras perspectivas do tema, porque é muito complexo e o nosso tema aqui foi curto para tratar do tema. Mas assim, a gente se coloca à disposição para ampliar este diálogo e agradece muito ao Sebrae por esse comprometimento social, porque ele trazer os conteúdos tratando dos diversos temas de inclusão social para dentro dele e para fora dele, fazendo essa divulgação, é algo assim, sobremaneira importante para uma sociedade, essa que a gente deseja, justa, livre, respeitosa e efetivamente solidária. Vocês querem aprofundar os conhecimentos sobre, por exemplo, gestão de negócios? Aqui na descrição o Sebrae está disponibilizando um conteúdo gratuito, basta você clicar, baixar, e se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a equipe nos comentários mesmo. A equipe vai entrar em contato com você para tirar todas as dúvidas e você vai ter acesso a esse conteúdo maravilhoso sobre gestão de negócios.